Olá a todos, eu sou a Márcia, espero que estejam todos bem. E para a nossa leitura de hoje, eu escolhi essa obra, O Feitiço do Sapo, da Eva Furnari. Tá? A Eva Furnari, que é uma autora muito conhecida, ela tem livros maravilhosos, né? Assim, eu acho que todos nós conhecemos alguma obra dela, e eu escolhi essa entre tantas obras que poderiam ter sido escolhidas, porque eu acho essa obra divertidíssima, eu realmente adoro, tá bom? Então eu vou começar a leitura com vocês, eu espero que vocês gostem. A obra saiu pela Editora Moderna, e as ilustrações são ilustrações da própria autora, tá? Ao término da minha leitura, eu vou mostrar para vocês qual que é a ilustração que eu mais gosto, mas eu já começo aqui mostrando para vocês que ela dedica esta história aos sapos, tá? Bom, vamos lá. Toda cidade tem alguém meio maluquinho e Piririca da Serra tem o Zóio. Ele é curioso, canta para a lua, conversa com os legumes e seca a roupa no varal da bicicleta. Zóio tem uma porção de manias, inclusive a de ajudar aos outros. O pessoal da cidade o conhece bem e sabe que isso às vezes dá confusão. Outro dia, o Zóio passou em frente à casa cor-de-rosa de Carmela e de repente parou. Lá dentro, ela cantava e tocava piano. Ele aproximou-se de mansinho e escutou, encolhido debaixo da janela. Ó, meu príncipe encantado, quando você vai chegar? Tô esperando aqui faz tempo, sozinha neste lugar. Sou uma moça bem moderna, não precisa me salvar. Por onde é que você anda? Venha logo me encontrar. Então Carmela estava procurando um príncipe encantado? Zóio sorriu. Ele era a pessoa certa para aquele caso, sabia perfeitamente onde encontrar um príncipe. Montou na bicicleta e pedalou rápido até sair da cidade. Ao chegar no Brejo Alegre, arregaçou as calças, entrou na água e apanhou o maior e mais bonito sapo que viu. Saiu de lá satisfeito e assim que entrou na cidade, escondeu o bicho na mochila. Ao chegar em casa, Zóio colocou numa caixa de sapatos. Escreveu um bilhete e esperou anoitecer para finalizar seu plano. Na manhã seguinte, quando a jovem Carmela saiu para visitar a avó, deu de cara com uma caixa de sapatos na soleira. Um papel colado em cima dizia: leia o bilhete antes de abrir a caixa. A moça apanhou o bilhete cheio de garranchos. Carmela, me ajude. Fui enfeitiçado e só você pode me salvar. Preciso de um beijo seu para voltar a ser príncipe. Prometo que seremos felizes para sempre. Sapo encantado. PS. Desculpe a letra. A moça entrou em casa, segurou o sapo com firmeza e deu-lhe um belo beijo na testa. Ué, ele não vira o príncipe? Será que é beijo na bochecha? Experimentou e nada. Ah, então é beijo estalado. Não era. Deu 2 beijinhos, um em cada face e não resolveu. Deu bitocas, bejículos e beijos soprados de longe. Ai, meu Deus do céu, minha nossa, será que é beijo na boca? Fechou os olhos e deu-lhe um beijo na boca. Não deu certo. O sapo continuava sapo. Carmela não se conformou. Tinha que ter algum jeito de desenfeitiçá-lo. Enquanto pensava numa solução, encheu a banheira de sais perfumados e lavou o bicho como se ele fosse da realeza. Sabe de uma coisa, Gualberto? Ela achou que ele tinha cara de se chamar Gualberto. Sabe, meu príncipe, eu estou lembrando que uma vez o professor Boris inventou um aparelho que descoisificava as coisas. Ela envolveu o sapo numa toalha macia e felpuda e enxugou-o com delicadeza. Eu lembro direitinho quando ele desbolificou um bolo. Foi simples, pôs o bolo na máquina e tudo voltou aos seus ingredientes originais: farinha, ovos, açúcar, manteiga, fermento.
Eu lembro que fizeram fila na porta dele querendo desfazer coisas erradas. Então, Gualbertinho, acho que esse aparelho pode dessapolizar você. O sapo coachou. E aí foi então que Carmela teve a ideia de justamente levar o sapo à casa do professor Boris. Quando ela chegou lá na casa, o professor Boris tocou a campainha, ninguém atendeu, porque a campainha não funcionava, e ela achou que não tinha ninguém por lá. Então ela deixa um bilhetinho, né, junto com o Gualberto dentro de uma gaiola dourada, tá? O professor Boris era famoso em toda a Piririca da Serra. Apesar de ser chamado de professor, ele era um cientista, inventor, e na cidade não havia uma só pessoa que não conhecesse suas invenções. A bota bussolenta, o estupidor remiolado, o desfedidizador de fedonhos sovaxiais. Boris tinha um assistente, o Nicolino. Naquele dia, o garoto chegou no começo da tarde e a primeira coisa que viu foi a gaiola dourada na porta. Credo, nunca vi isso aqui. Abriu a porta e gritou: professor, tem um sapo verde aqui na sua entrada, o senhor viu? Boris apareceu. Um sapo? Nossa, quem deixou isso aqui? Olha, tem um papel embaixo dele. Bom, eles entraram com a gaiola e leram o bilhetinho que a Carmela tinha deixado. Prezado professor Boris, sou Carmela, a moça que mora na casa cor-de-rosa. Vim pedir sua ajuda. O sapo que está na gaiola não é um sapo, é um príncipe enfeitiçado, o príncipe Gualberto. Eu sei que o senhor tem aquela incrível máquina descoisificadora e tenho certeza de que, se colocar o Gualberto lá, conseguirá dessapolizá-lo. Professor, ouvi dizer que o senhor tem um bom coração e sei que fará de tudo para salvá-lo. Vou visitar a minha avó em Mininhoca da Serra e só volto amanhã. Assim que chegar, passo aqui para buscar o meu príncipe, tá? Agradecida, Carmela. Boris e Nicolino se olharam surpresos. Muita coisa estranha acontecia em Piririca, mas era a primeira vez que eram chamados para desencantar um sapo. O assistente pôs-se a cutucar o bicho como quem faz uma pesquisa científica. Cócegas ele não tem, professor. Puxa vida, será que a descoisificadora serve para este caso? O sapo faz um barulhinho. Acho que o príncipe Gualberto disse alguma coisa, professor. Ou será que foi um arroto? Boris não escutou. Estava ocupado com seus próprios pensamentos. Além de ter bom coração, ele não resistia a um desafio, adorava problemas difíceis de resolver. Vamos tentar. Vamos colocá-lo na descoisificadora. Nicolino, faz tempo que a gente não usa. Bom, o Boris foi lá, eles buscaram então essa máquina que fazia muito tempo que não era utilizada, regularam a máquina, fizeram o que era necessário para que ela funcionasse e colocaram o sapo dentro dela. E foi aí que não aconteceu nada. O professor não se conformou, ligou e desligou a descoisificadora, mexeu de novo nos botões, pôs óleo em certos orifícios, tentou mais uma vez e nada, tá? E foi aí que eles resolveram fazer um teste. Pegaram uma estatueta de cerâmica que estava lá na prateleira, colocaram dentro da máquina e a estatueta de cerâmica voltou a ser barro. Então o problema não era exatamente da máquina, tinha alguma coisa muito estranha acontecendo ali. Olha só, Nicolino, disse o professor Boris, ela está funcionando. E o Nicolino, que interessante, a estatueta virou um monte de barro. O professor coçou o queixo. Então o problema é outro. Boris quis fazer novas tentativas, mas nada funcionou. Ele balançou a cabeça chateado. Puxa vida, não deu certo. E voltando-se para o bicho, explicou constrangido. Bem que eu gostaria de ajudar você, mas... E foi aí que o professor Boris teve uma grande ideia.
Ele teve uma ideia muito boa mesmo, porque ele resolveu chamar o seu primo, que é mago, para resolver esse problema, tá bom? Aquele que mora em Jiririca da Serra, como ele se chama mesmo? Drúlio. O Drúlio é um mago poderoso. Ele vai dessapolizar o Gualberto facilmente. Vamos descer e mandar uma mensagem. No laboratório, Boris fez um chamado pelo seu transmigrômetro, um aparelho que, apesar de lento, enviava mensagens direto para o pensamento da pessoa. Primo Drúlio, temos aqui um caso de sapo enfeitiçado. Precisamos muito de sua ajuda. Venha assim que puder. Boris e Nicolino. Na manhã seguinte, bem cedo, o professor Boris já trabalhava num aparelho para caçar moscas. Nicolino, ao seu lado, enfiava um resto de sanduíche pela grade da gaiola. Professor, o Gualberto não quer comer. Acho que ele não gosta de pão. Ou vai ver que os príncipes não comem mortadela. O assistente esticou o pescoço para espiar as anotações de Boris. Essa máquina vai demorar muito para ficar pronta? De repente, um vento forte escancarou a janela. Os dois se voltaram assustados. Papéis giraram no ar, objetos balançaram, tudo estremeceu. Um sujeito esquisito entrou voando pela janela e se estatelou no chão. Antes que Boris e Nicolino pudessem se recuperar do susto, o visitante levantou-se, sacudiu a poeira da roupa estrelada, tirou da cabeça o estranho chapéu e curvou-se diante deles. Drúlio ao seu dispor. Era o primo que chegara usando o seu tanto descontrolado poder mágico de voar. O professor abriu os braços. Drúlio, meu querido, você continua um destrambelhado. E você, Boris, meu primo preferido, que coisas malucas anda inventando por aqui? Os primos se abraçaram, saudosos, e o recém-chegado, cansado da longa viagem, sentou-se na única poltrona do laboratório. O assistente correu, pegou a gaiola dourada e, olhando para o mago com admiração, apresentou. Este é o príncipe Gualberto. O professor completou num tom lastimoso. O pobre príncipe Gualberto. Drúlio examinou o sapo, sua cor, suas pintas, seus reflexos, sua pele fria e gosmenta. Então temos aqui um príncipe sapo. Nunca tratei de um caso como este, Boris. Será um desafio interessante. Drúlio abriu sua maleta, apanhou um pequeno livro gasto e murmurou enquanto folheava as páginas amarelas. Para esse problema vamos precisar... Onde é que está a página? Eu já tinha consultado isso antes de sair de Jiririca. Ah, aqui está, vejam. E dentro desse livro havia uma poção mágica com uma série de ingredientes que o mago Drúlio já tinha para poder desencantar o sapo, mas faltava um ingrediente super importante, tá? E esse ingrediente justamente era uma xícara de poeira da casa de uma bruxa malvada. Boris e Nicolino se olharam preocupados e Drúlio olhou-os surpresos. Ué, não tem uma casa de bruxa aqui na cidade onde pegar o pó? Tem a bruxa Zel... E o garoto interrompeu o professor. O senhor vai até lá buscar isso pra gente, não vai? Não, vocês é que tem que pegar. Eu tenho alergia à poeira, começa a espirrar. Nicolino fez mais uma tentativa. Senhor Drúlio, pode ser poeira de outro lugar? Aqui mesmo o solo está tão empoeirado. Mas enfim, não tinha jeito. Para aquela poção mágica, tinha que ter uma xícara de poeira da casa de uma bruxa malvada. E aí o Boris disse, né? Então vamos nós lá. O Boris acabou tendo uma ideia justamente para poder pegar essa xícara de poeira. E o mago Drúlio, cansado da sua viagem, resolveu tirar um cochilo. Um cochilo porque essas viagens assim são muito cansativas, tá?
E essa ideia? Que ideia que o professor Boris tinha tido? Bom, naquele mesmo dia, no meio da manhã, uma senhora e uma mocinha carregando vassoura, rodo, espanadores e baldes bateram palmas na casa da Zelda. A bruxa apareceu com Astolfo no ombro e não precisou dizer nada. O seu ar desconfiado já deixava claro que visitas ali não eram bem-vindas. A senhora fingiu não notar, alisou o avental com as mãos trêmulas e começou um discurso. Boa tarde, eu sou a Ragunda e ela aqui é a Tadita, minha ajudante. Nós somos do programa de rádio A Faxineira Feliz. Um programa que dá apoio às faxineiras. É aquele que toca uma musiquinha assim. Vassourinha, vassourão, limpa, limpa todo o chão. Conhece? Não conheço. Ragunda já esperava essa resposta e emendou com voz em falsete a segunda parte da fala que estava preparada. Nós somos as faxineiras felizes e viemos lhe dar uma ótima notícia. A senhora é vencedora do concurso Coração de Sabão e o prêmio é uma faxina completa. Meus parabéns! A faxineira estendeu a mão para cumprimentar a Zelda, mas ela, em vez de cumprimentar de volta, pôs as mãos na cintura e gritou: Faxina! Faxina aqui na minha casa, mas nem morta! Você está louca? Nunca, jamais! Eu detesto faxina. Por aquela Ragunda, isto é, o professor Boris, disfarçado de mulher, não esperava. Calma, 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 senhora, eu não expliquei tudo. Olha, além da faxina tem um brinde ótimo. Brinde? Que brinde? A senhora voltou-se para a Tadita, isto é, para o Nicolino, e pediu ajuda com o olhar. O assistente viu a vassoura na mão de Zelda e teve uma inspiração. O brinde é uma belíssima vassoura. Zelda riu. E para que eu ia precisar de uma vassoura? Eu já tenho a minha. Ah, mas essa vassoura é especial. Ela é. E Ragunda completou. Ela é de ouro. Vassoura de ouro, ouro de verdade. Sim, ouro puro e desse tamanho, ó. A bruxa fez um gesto de satisfação e deu passagem a elas. Então tá, podem fazer faxina. E voltando-se para o Astolfo, o urubu, recomendou: Astolfo, eu preciso sair para apanhar umas ervas. Você fica aqui e vigia essas duas. Quero um serviço rápido e porco. Nada de caprichar, não quero ver nada limpo aqui, entendeu? Bom, a bruxa saiu voando em sua vassoura e as faxineiras entraram na casa. Tá? Enquanto eles faziam a faxina, Carmela chegou de Mininhoca da Serra. Sem saber dos últimos acontecimentos e certa que o Gualberto já tinha sido dessapolizado, foi direto para a casa do professor Boris. Ao chegar, tocou a campainha e de novo ninguém atendeu. Será que ele tinha ido viajar? A moça espiou pela janela, deu a volta, entrou por uma porta aberta nos fundos e parou no meio da cozinha com o coração disparado. Aquele sujeito baixinho, parado diante dela, de roupa azul e coroa de algum reino fantástico, só podia ser o seu príncipe. Gualberto, não acredito! Você se tornou o príncipe mais lindo do mundo! Carmela correu até ele, abraçou e deu-lhe um belo beijo na boca. Foi assim, amor à primeira vista. E Drúlio, que não era nenhum príncipe, não teve tempo de reagir. Olhou confuso para a moça desconhecida na frente dele, que não dizia coisa com coisa. Não está me reconhecendo, Gualberto? Você mesmo me mandou um bilhete dizendo que era o meu príncipe. Eu te dei banho, te dei moscas para comer, lembra? Ah, o professor Boris conseguiu, tenho muito que agradecer. Ela pegou a mão de Drúlio.
Gualbertinho, podemos ir agora, você vai ficar na minha casa até o nosso casamento. Ou será que é melhor irmos para o seu castelo? Drúlio estava embasbacado, ele não conseguia falar. Tá? Com certeza ela o havia confundido com alguém chamado Gualberto, ou vai ver, era maluca, certamente era maluca. Tá? Uma pena, tão linda e tão doida. Carmela suspirou de satisfação e continuou falando. Você perdeu a memória na transformação, não foi? Não se preocupe, meu bem. As coisas vão voltar ao normal. Nós vamos ser felizes, querido, felizes para sempre. A moça, então, de repente, o agarrou e saiu para a rua com ele nas costas. Drúlio, em vez de reagir e se livrar dela com uma magia simples, deixou-se levar, achando aquilo tudo muito divertido. Afinal de contas, nunca tinha sido raptado por uma mocinha, nunca ninguém o chamara de príncipe ou o tinha beijado com tanto entusiasmo. Na estradinha de terra, Drúlio quis esclarecer as coisas. Moça, meu nome é Carmela Gualberto. Desculpe, não me apresentei. Carmela, lindo nome. Bem, Carmela, eu gostaria de ser o seu príncipe, mas infelizmente não sou. Não sou o Gualberto. Na verdade, eu sou um mago. Está vendo esse chapéu? Ele faz magias, quer ver? Nada disso, Gualberto. Se eu te soltar, você é capaz de fugir. Sua memória ainda não voltou ao normal. Você está com um embaralhamento mental por causa da dessapolização. Você é um príncipe, meu bem, um príncipe. De repente, Drúlio gritou. Carmela, espere um pouco, meu chapéu caiu. Não se preocupe, Gualberto. Deixa o chapéu aí, estamos pertinho da minha casa. Eu te deixo lá e volto num instantinho para buscá-lo. Não, Carmela, você não entendeu. Não podemos deixá-lo aqui. Ele é um chapéu poderoso, poderoso e mágico. Se outra pessoa o encontrar, pode... Então é isso. Lá ficou o chapéu do Mago Drúlio caído no chão. O que será que vai acontecer com a nossa história, né? Vocês pensem qual vai ser a continuidade dessa história entre a Carmela, o Mago Drúlio, o Boris, o Nicolino e o Gualberto, tá bom? E a gente se vê na próxima. Tchau! Até mais!